Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Diogo Patrício aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um Patrício Podcast, né? Esse podcast que tem como objetivo levar para vocês aí fé, né? Levar Jesus para tua casa, para tua família, para o teu lar, sabedorias práticas, histórias de vidas, testemunhos que vão impactar a sua fé, a sua casa, a sua família, seu lar. Eu tenho certeza que esse podcast aqui de hoje, que você está começando a assistir agora, vai impactar a sua vida de uma forma muito poderosa, como todos os outros. Então, para isso, nos abençoe, nos ajude se inscrevendo aqui no canal. Você sabia que 80% das pessoas que assistem o nosso canal, elas não são inscritas? Você sabia disso? 80% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos. Isso é uma métrica muito ruim. Vamos abaixar para 50%, 60%? Então, se você puder, já nesse minutinho aí, vai lá, clica aqui embaixo, aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aí, dessa forma, todas as vezes que a gente postar um corte, postar um vídeo, postar algum conteúdo aqui, você vai ser lembrado, porque o YouTube vai te lembrar, vai te mandar uma notificação e você vai ficar ciente de que postamos alguma coisa, tá bom? Curte, comenta, deixa seu comentário a respeito desse podcast, a respeito da nossa conversa, do nosso bate-papo. Fala aí qual é a sua ideia, o que você pensa. Inclusive, estávamos conversando hoje, mais cedo, e nosso objetivo agora é colocar ao vivo, né, o podcast, para que você possa interagir ainda mais. Então deixe seu comentário aí, compartilhe com mais pessoas. E é isso. Aqui do meu lado eu tô com a minha esposa. E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um Patrício Podcast. Meu nome é Karina, você me acha na minha rede social, @KarinaEnck. E eu quero te lembrar também de seguir o nosso Instagram. Lá a gente está sempre postando os cortes dos vídeos, lá @patricio.podcast. E hoje a gente está com um convidado muito especial, tá aqui nos abençoando, vai contar um pouco do testemunho, da história dele. É isso aí. Gente, nosso convidado hoje, ele é homem de Deus, ele é empresário, tá? Ele é o joalheiro, né? É assim que fala, joalheiro? Joalheiro. É, joalheiro, eu falei, vou falar errado. Joalheiro dos famosos, gente. Você com certeza deve conhecer ele. Ele é casado com a Daiane também. A gente já profetizou aqui no podcast, vai vir um casal pra eles, gêmeos. Aí depois, no próximo, a gente vai poder falar pai de gêmeos. Gente, ele é incrível, extraordinário, ele e sua família. E a gente tá muito feliz em receber ele aqui hoje. Então receba com muito carinho na sua casa aí o Wallace Joias! Seja bem-vindo. Obrigado. O prazer é meu, né, de poder estar aqui com vocês e com essa galera toda aí que também tá assistindo. E vim poder contar um pouquinho da minha história, né? Um pouquinho, né? Assim, uma história de vida... que Deus, tipo assim, fez muitos milagres na minha vida, né? Me ajudou bastante. Glória a Deus. E como ele já falou, né? Sou empresário, estou no meio do ramo da joalheria. E graças a Deus, Deus tem me ajudado muito nesse meio, né? Colocando pessoas assim... E eu gosto muito de poder estar aqui, poder falar, né? E daqui a pouco a gente vai contar aí tudo que tiver que contar, falar um pouco da minha vida, falar um pouco do meu trabalho, né? O que Jesus fez na minha vida. E se ele fez na minha vida, ele pode também fazer na sua. É só ter fé e acreditar sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode começar. Mano, eu queria saber, já, de começo, né, de início, quem é o Wallace Joias? Eu acho que nada... Né, tudo bem que às vezes a gente é suspeito, né, de falar de nós mesmos, né? Sim. Mas eu quero saber um pouco da sua história, né? Quem é o Wallace Joias? Como que começou? Vamos por partes. Primeiro me diz quem é o Wallace Joias e também já deixa o teu Instagram pra galera te seguir lá. Meu Instagram é @Wallace Joias, né? Wallace com W e 2 L's, Wallace Joias. Botou o Wallace Joias lá, vai aparecer eu. Essa carinha aqui vai estar lá aparecendo. E lá vocês encontram diversas joias, né? Vocês podem ver lá no meu perfil que a quantidade de pessoas lá que me seguem, né? A credibilidade passa também por isso, né? A quantidade de pessoas. E assim... Vamos falar quem era o Wallace, que se tornou o Wallace Joias, né? Porque muita gente que me conhece agora não sabe quem eu fui, quem eu era, né? Então, assim, eu trabalho com joias já tem uns 10 anos. Já tem 10 anos. Só que antes de trabalhar com joias, eu já fui vendedor de loja, já trabalhei numa empresa que fornece energia aqui pro Rio de Janeiro, já subi muito em poste. Já tive que tirar muito gato de muitas pessoas. Aquele famoso gatinho. Eu já fui esse cara mal, né? Para algumas pessoas, né? E, assim, já fui CLT. Mas, graças a Deus, eu consegui entrar nesse meio, né? De empreendedor. Eu e meu pai, a gente trabalha nessa empresa, né? Wallace Joias, que tem o meu nome. Mas quem me ajuda muito também é meu pai. Ele que produz as joias.
E assim, mas nada começou por acaso, nada foi do nada, né? Eu sempre tive aquela... Desde moleque, né? Eu vendia roupa na escola, eu vendia tudo. Na época, meu pai, ele trabalhava muito viajando e ele trazia algumas coisas, né? Ia lá pra fora e trazia aquelas roupas que o pessoal gostava e tudo mais. Eu sempre fui empreendedor, né? Desde de novinho lá na escola, vendia minhas coisas. Aí eu ficava assim, caramba, Deus, será que nunca vai me mostrar algo que vai ser meu, sabe? Eu sempre tive aquela vontade de ter uma empresa, de ter algo meu. E isso começou lá na escola, em 2010. Nos meus últimos anos de ensino médio, eu comecei a vender joias no colégio. Nossa. E meu pai falou que sabia trabalhar com isso, que a profissão do meu pai não tinha nada a ver com o Orives. Meu pai era mecânico de avião. Caraca. Ele trabalhava nessa área de motores do avião ali, ele fazia o motor funcionar, vamos dizer assim. Maneiro. E ele falou que sabia fazer joia também. Nada a ver, né? Uma coisa com a outra. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E na época, né, há muito tempo atrás, eu gostava de assistir clipe de hip hop. E os caras lá dos Estados Unidos, do hip hop, eles usavam aqueles cordões, né? E eu era vidrado naquilo. Aí meu pai um dia falou, eu sei fazer isso. Aí beleza, ele foi, montou uma oficina lá, começamos a catar madeira na rua. Caraca. A gente via os lixos assim, aí meu pai, sei aquela madeira dá pra pegar. E viu essa mesa aqui? Essa mesa dá pra catar. E a gente foi catando uma madeira aqui, uma outra madeira ali, e ele foi montando a oficina, né? As bancas e tal. E começamos a fazer ali em casa. Mas ele ainda trabalhava e eu trabalhava numa outra empresa. E a gente ficava naquele... E eu assim que saí da escola, né? Trabalhava e comecei a vender também na escola, antes de trabalhar. E foi aquilo, né? Aí virei o Wallace Joias lá no colégio. Um amigo meu me botou esse apelido, né? Esse apelido que virou uma marca. E fui galgando ali e tudo mais, até que um dia meu pai se aposentou. Aí ficou só ali com as joias. E eu fui mandado embora dessa empresa, dessa companhia de energia. Eu fui mandado embora, depois de 4 anos e pouco trabalhando. Aí eu falei... Não, eu falei uma coisa errada. Eu não fui mandado embora da companhia de energia. Eu fui mandado embora de uma outra empresa, da OLX. Eu trabalhava nos classificados da OLX, trabalhava lá. Então eu trabalhava lá e fazia joia ao mesmo tempo. Só que fui mandado embora. Aí eu falei pro meu pai, vamos pegar firme aqui na joia. Vamos trabalhar aqui na joia. Até que meu pai falou assim, mas tu vai me ajudar? Eu falei, vou, pai, tô sem trabalhar. Agora eu posso meter a mão aqui, fazer a joia com você. Aí ele, tá bom. Um amigo meu chegou e falou pra mim assim, Wallace, tu já viu esse barbeiro aqui? Que ele corta cabelo de vários jogadores, pô. Aí eu comecei a seguir o barbeiro chamado Pires do Corte. Pô, na época, há 8 anos atrás, ele tinha um engajamento muito grande no Instagram. Ele tinha mais de 20 mil seguidores, pô. Sei quem é. Aí ele foi, entrei em contato com ele, falei assim, pô, irmão, tô começando agora, vamos fazer uma parceria. Você me paga pelo menos o custo do cordão, eu vou lá e faço aqui pra você e tudo mais. Fizemos essa parceria e a partir daí um jogador me procurou através dele, que foi até o Douglas Augusto, que hoje em dia é um amigo meu. Fiz a primeira joia para ele, para um jogador. E na época eu tive a sacada também de começar a mandar mensagem para outros jogadores no Instagram, porque antigamente o Instagram não era tão restrito de você mandar mensagem, você conseguia mandar mensagem para todo mundo. Aí eu comecei a mandar mensagem. Aí a partir do Douglas, ele me postou a foto comigo, né? Falando que tinha comprado a joia comigo e tudo mais. E outros jogadores começaram a vir falar comigo. E foi assim. Caramba. Tipo, num dia eu não conhecia nenhum jogador. No outro dia, eu já tava conhecendo um monte. E comecei a fazer muitas joias para eles. E um foi chamando o outro, foram me conhecendo. E assim, foi uma explosão, vamos dizer assim, uma explosão de bênçãos de Deus na minha vida, glória naquela época. E assim, eu não era cristão na época, não era crente. Já frequentava a igreja que eu tô hoje, que é a Advec aqui do Recreio. Mas assim, não era batizado, não tinha aceitado Jesus ainda. Mas assim, Deus já começou a fazer na minha vida, né? Porque falam que quando a gente já tá lá no ventre da nossa mãe, né? Deus já tá fazendo ali. Deus já sabe tudo o que vai fazer com a gente. Já tem o nosso propósito, já tá todo escrito. Desde lá do ventre. Então, ali, naquele momento, eu comecei a fazer o que Deus tinha previsto para mim. E foi ali, fui crescendo. E assim foi. Aí, hoje em dia,
já me tornei amigo de vários jogadores. Tem aí muitos jogadores que me seguem, que falam comigo, que me recomendam. E assim, você fazendo um bom trabalho, você só tem a crescer. E você trabalhar com ouro, né, com joia, é um negócio delicado, que as pessoas têm muito medo ainda. É verdade. Será que tá vendendo joia mesmo? Será que é ouro? Será que é diamante, sabe? Então tem aquele receio. Quem é leigo, né? A gente não sabe olhar e ver, não, isso aqui com certeza é ouro. Sabe? As pessoas vão com medo, confiar, né? Tem que ser As na pessoas confiança. têm muito medo. E assim, eu já passo uma credibilidade no mercado pelas próprias pessoas que compram comigo e elas também me recomendam. Então, assim, juntou o útil ao agradável. E quando você também está na presença de Deus, né? As pessoas também sentem Deus em você, né? Tem muitas das pessoas... Eu já tive um cliente que ele nunca nem me viu na vida. A gente só troca mensagens, porque ele mora em outro lugar. E simplesmente ele chegou assim, ele falou assim, Wallace, eu gosto muito de você, porque eu vejo Deus em você. Maneiro, Nossa, né? legal. Pela né? forma que você fala, pela forma que você me trata, sabe? A gente nunca se viu, viramos amigos por meio de mensagens, e ele simplesmente chegou e porque falou nem isso. sempre também a gente acha que também que só fala de Deus quem é pastor, nem sempre, né? Como você falou, né? Na sua vida, na sua maneira de tratar as pessoas, na sua honestidade, testemunho, como né? você falou, né? É um meio que as pessoas têm medo de encontrar um cara que vai dar golpe, que não é Sim. aquilo mesmo. Então, Como através da sua 71, né? honestidade, né? Você mostra, né? Que Deus tá na sua vida, né? Sim, é gratificante poder passar isso também para as pessoas, sabe? Ter a credibilidade, sabe? Com as pessoas ali, tá podendo entregar o meu melhor. Procuro sempre estar fazendo o melhor. Claro, nós não somos perfeitos e nunca seremos perfeitos, porque perfeito só Jesus. Então, assim, mas na minha profissão, a gente tem que sempre tentar entregar o melhor e ser o mais sincero possível. Eu posso, às vezes, perder uma venda de muitos reais por eu ser sincero com a pessoa. Mas eu quero que ela vire meu cliente por longa data. E não somente fazer uma joia ali e depois ou falar mal, ou falar que eu só quis ganhar dinheiro. Não, eu prefiro jogar sempre com a honestidade e manter aquele cliente ali, vamos dizer assim, vitalício. É verdade. Galera, olha só. O Wallace é uma pessoa que tem resultados, tá? Ele tem resultados, tanto financeiros, tanto empresariais, tanto familiar, espiritual hoje, tá? Ele tem resultados. Porque as pessoas que a gente chama aqui, Wallace, são pessoas com autoridade pro que elas estão falando. Sim. Justamente pro nosso público aprender, né? Então, você viu o que ele falou? Ele estava trabalhando como CLT, ele foi mandado embora, só que ele não se vitimizou, porque poderia ter feito isso, né? Ele poderia, fui mandado embora, ter ficado chateado, não sei o que. Tu vê que ele olhou a oportunidade ali de se juntar com o pai dele, Sim. de começar um negócio próprio, e ele meteu as caras. E olha só como que ele começou. Ele começou visualizando oportunidades e começou indo atrás dessas oportunidades. Então, assim, tenta sintetizar isso e aplicar na sua vida, porque da mesma forma que ele fez, você pode fazer e ter sucesso. Sabe? Isso aí. Então, isso aqui que ele tá contando, não é de praxe. Você vai precisar fazer isso se você quer ter um negócio próspero, um negócio abençoado, um negócio que dê certo. Viu ele falando também sobre a questão da confiança, do trabalho honesto, do trabalho certo, né, Wallace? Isso aí. Porque as pessoas vão Conta te muito. indicar. Então, assim, cara, não é dinheiro. Você não tá focando no dinheiro. O dinheiro é uma consequência. Você tem que focar nos valores, Sim. não é isso, Wallace? Eu costumo postar bastante, eu até postei esses dias, ontem, né, no caso, que assim, eu amo meu trabalho, eu amo fazer isso, porque ainda mais quando eu trabalho fazendo muitas alianças, né, acho que assim, o mais forte da empresa são alianças. Aliança de Poxa, casamento, né? a aliança não tem algo mais significativo que seja ali, é uma aliança, você está fazendo uma Verdade. aliança com Deus, é uma aliança... Vocês viram uma só pessoa ali após o casamento, então é uma joia que não é só uma joia, não representa só, só vou fazer ali um anel, uma aliança, sabe? Naquela joia ali tem muita coisa envolvida. E assim, eu sempre posto lá, eu amo meu trabalho, eu amo fazer o que eu faço, sabe? Eu gosto de ver as pessoas, quando eu faço uma entrega, eu gosto de ver as pessoas, caramba, muitas das vezes eu até mando a foto antes pelo WhatsApp. Mas quando eu vejo que a pessoa é muito ansiosa,
eu dou uma segurada. Ou então manda aquela fotinha que some. Ou então manda um vídeo de 2 segundos, sabe? Que some pra pessoa ficar naquela expectativa quando eu levar. Sabe? Que eu gosto de ver o sorriso da pessoa, sabe? Aquela, caramba, me surpreendeu. E a maioria das coisas, das joias que eu entrego, a pessoa fala assim, caramba, me surpreendeu. Poxa, eu te mandei uma foto e você me entregou melhor do que a foto. Sabe? Legal. É assim, é muito gratificante receber os elogios, sabe? Dos amigos, dos clientes. Né, o Wallace, né? Tudo que, pelo menos eu vejo que tem sucesso, ele não é baseado só no ganho financeiro. Na verdade, ele é baseado num propósito maior, igual você tá falando, né? Sim. Agora, Wallace, eu queria saber, depois, amor, tu até faz uma pergunta, mas é que isso ficou latente na minha cabeça aqui. Eu queria saber, cara, tipo, tu contou pra gente o antes do Wallace Joias. Eu queria que você frisasse agora, contasse pra galera, antes do Wallace ser crente, contar pra gente quanto tempo você é cristão, quanto tempo você tem um relacionamento com Jesus e tal. Sim. Né? E o antes e o depois. Qual é a diferença? O que mudou, Qual né? foi, o que mudou do Wallace agora com Jesus, sabe? Assim, o Wallace antes de Jesus era assim... Eu sentia que tinha algum vazio em mim, que tava faltando alguma coisa. E isso eu só encontrei quando eu conheci realmente Jesus, quando eu entreguei minha vida a Ele. Mas eu tô na igreja, aqui na Advec do Recreio, vai fazer 8 anos. Mas eu era daquela pessoa que final de semana saía, aí segunda-feira eu ia vir aqui buscar minha vitória, sabe? E era assim, aí se eu tivesse que vir num culto de domingo, eu vinha, mas era muito raro. Mas assim... Eu nunca fui de beber. Eu vivi uma vida tranquila. Eu sabia, eu tinha em mente, né, o que era o certo, o que era o errado, mas eu sabia que estava faltando alguma coisa para eu me entregar por completo. Minha esposa também foi, assim, fundamental nisso, porque a gente estava caminhando juntos, né? Quando o casal tem a mesma direção, tudo dá certo. Você indo junto com a sua esposa, né, tudo tende a dar certo. Então, ela é uma pessoa muito tranquila e também queria caminhar com Deus e eu também. Então, assim, juntou o útil ao agradável, a gente saía, ia com os amigos, ia... Tipo assim, não vou ser hipócrita, eu saía pra balada, ia pra eventos, mas assim, tudo pra curtir aquele momento ali que eu sabia que era só momento. Era só um vazio. Depois daquilo a gente ia pra casa e tudo mais, mas toda segunda-feira a gente estava lá no culto. Toda segunda-feira a gente vinha buscar a nossa vitória. Eu sabia que sem Deus eu não ia conseguir nada. Muito bom. E quando chegou agora, em 2023, a gente falou assim, vamos nos batizar. Top. Vamos nos batizar, tomamos essa decisão de batizar. E, se eu não me engano, foi o primeiro batismo que teve em 2023, que foi em abril. Aí foi o primeiro batismo e eu e a minha esposa, graças a Deus, descemos as águas e, assim, foi março? Foi março. Pra quem não sabe, abril, gente, a Daiane tá aqui. Outra coisa. A gente vai entrar nesse assunto aí, que eu quero saber disso também. A Daiane tá aqui, gente. Então ela tá nos bastidores aqui. A gente tentou fazer ela participar, mas numa próxima vez, se Deus quiser, ela vai participar. Eu não sou muito bom com datas. Por isso que ela tem que vir para me orientar, entendeu? Datas é porque, assim, abril aconteceu vamos dizer assim, a virada de chave na minha vida. Mas, além do batismo, que foi em março, foi dia 25 de março que eu me batizei. Top. Eu e ela descemos das águas, graças a Deus. De lá para cá, minha vida mudou muito. Mas para eu falar dessa mudança da minha vida, eu preciso falar o que aconteceu dia 25 de abril de 2023. Acho que você já pode contar. Conta Já pra posso gente contar. aí, conta pra galera. Rapidinho, antes de tu contar, é porque eu fico meio que aprendendo, né, com a história. Eu vejo que muita gente às vezes fala assim, o cara tá indo pra boate, o cara tá bebendo, o cara tá fumando, o cara, sei lá, usa uma droga, fuma maconha, como foi o meu caso, vocês conhecem meu testemunho antes de eu me converter, fuma maconha, ele não pode ir pra igreja. Cara, isso é muito errado. Muito errado mesmo. Ele tem que ir pra igreja. Aí que ele tem que ir mesmo. Então, tipo assim, no caso do Wallace, é até mais leve, né? Ele ia pra boate, beleza, não sei o quê. E na segunda-feira, ele tava lá no culto. Mas tem gente que tá fazendo coisas que, teoricamente, pra algumas pessoas, é mais pesado, né? Então, o cara tá bebendo, o cara tá fumando, o cara, sei lá, tá adulterando, que é pesado, mas beleza, tá pecando.
e ele tá indo pra igreja. Aí tem gente que fala assim, cara, não tem que ir. Não tem que ir. Na verdade, o cara tem que ir. Olha só o testemunho do Wallace. Ele ia segunda-feira, cara... Quantos anos vocês não ficaram, né? Indo às Ficaram segundas, mas... E a palavra penetrando, não a palavra se penetrando. posicionava ainda, né? Isso aí, E pelo menos uns realmente, 5 anos, assim, que a gente viveu assim. Indo na igreja, sabia que o certo era estar na igreja, seguir a Deus, mas a carne pecava ali, né? A gente fazia nossas coisas por fora. Sim. Mas assim, chega um momento que ou você entende aquilo, ou Deus vai te tirar de alguma forma verdade. drástica. Não, e é isso é interessante forte. pensar também que vocês já eram, assim, Isso é relativamente forte. bem-sucedidos, né? Também as pessoas, elas acham que a gente só vai pra igreja Porque tá precisando. porque tá precisando. E nem E sempre não era o é. meu caso. É isso aí. Na época, tipo assim, se eu quisesse, eu tava bem de vida. Assim, tava numa crescente. Bem-sucedido, né? Se eu sou um cara, eu vou fazer o que lá na igreja? Se eu já tenho tudo. Eu já saio, eu já conheço jogador de futebol, eu ando no meio de jogador de futebol, eu vou para as melhores baladas, eu vou para as melhores festas, eu vou nos melhores restaurantes. O que eu vou fazer lá na igreja? Só que aí que tá o problema, né? Aí que mora o perigo, né? Vamos dizer assim. Porque o principal não é nem você estar na igreja. Você tem que ir à igreja. Só que você tem que ter Jesus o tempo todo com você. Você tem que estar em jejum, em oração. Você tem que estar buscando sempre a Deus. Estar mais perto com Ele, face a face. Porque se você não tiver assim, não vai adiantar. Você pode fazer o que quiser. É igual muitas pessoas falam assim, poxa, mas fulano é tão bem sucedido, aquele empresário tem tanta coisa, mas não vai nunca para a igreja. E às vezes tá com vazio, né, mano? Mas ele sente um vazio. Só que vai chegar o momento dele achar esse vazio dele, que é Deus, de preencher esse vazio dele. Porque cada um tem sua história. Você falou a sua história, você já deu seu testemunho. Hoje eu tô dando o meu aqui pra galera que vai ouvir. E assim, Deus faz diferente com todo mundo. Mas Deus é pra todos. Uau. Isso aí. Pegou aí? Anota isso aí, filho. Anota no caderninho aí. Deus faz diferente com todo mundo, mas Deus é pra todos. Muito forte. Criei essa aqui agora. Tá vendo? Wallace Anota Joias. aí. O Wallace, ainda bota assim, Wallace, hashtag Foi nem a Wallace carne nem Joias. sangue, foi o espírito. Espírito Santo. Mano, conta pra gente como que foi esse acontecimento aí de abril. Que tu falou que virou a chave, que mudou. Fala pra gente aí. Então, abril, como eu falei pra vocês aqui, a gente se converteu. Aceitei Jesus antes de abril, né? Mas a gente tomou a decisão de se batizar no dia 25 de fevereiro. 25 de fevereiro de 2023, eu e minha esposa descemos as águas e fomos batizados. Deram nome pro batismo, assim, né? Mas em fevereiro vocês Ainda bem que a decidiram Daiane tá aqui. Março, ainda bem que a Daiane tá aqui, já reumei 2 vezes. Março, 25 de março, a gente desceu as águas. Antes do batismo, a gente já tava se fortalecendo ali, já tava entrando na nossa bolha de evitar fazer as coisas erradas, de fazer algo que a gente ache mais certo, sabe? Porque errar a gente vai sempre errar, mas assim, a gente tava se blindando. Sim. Chegou lá em março, se batizou. Começamos a viver uma vida tranquila. Estava até fazendo o curso de casais. Top. Tu falou Assim, comigo ali. e algo assim que eu recomendo para quem ou é casal novo, que acabou de casar, ou que já tem muitos anos de casamento, é sempre bom. A gente acha que sabe tudo, mas nunca sabe de tudo. Verdade. Então a gente estava ali conhecendo a galera da igreja, né, que foi a hora que a gente introduziu na igreja, assim, que a gente começou a conhecer alguns pastores, alguns membros da igreja. Então a gente estava ali naquela fase boa da igreja, né, conhecendo e tudo mais, de amizade. Até conheci o pastor Renato, Renato Martins, que foi Top. assim, um pastorzão, até hoje tá sempre orientando a gente. Um abraço, pastorzão. Abraçou a gente lá de uma certa forma. Ele e a esposa dele, né, a Fátima, surreal. Hoje, né, quem é o nosso pastor vice, que é o Matheus Lolli, ele era o nosso amigo de classe. Maneiro. Lá do curso de casais, sabe? Eu vejo ele até hoje assim como um amigo meu de classe, sabe? Hoje ele é um pastor da nossa igreja, um pastorzão também, mas é aquele amigo. Deixar até um abraço para eles dois aí. Estarão aqui semana que vem. Top. A Sara também. E assim, dia 25 de abril, e quando a gente entrou no curso, todo mundo tinha filho. Só quem não tinha era o pastor Lolli, e a Sara, e eu e Daiane. Aí eu falava assim pra Daiane, no final desse curso, eu vou falar pra ele, né? Eu quero dar esse testemunho aqui que a gente vai ser pai, né? Que vamos ser pais e tal.
eu tinha essa convicção, né? Que ia chegar lá no final do curso e ia falar isso, né? Porque todo mundo conversava dos filhos e tal. E a gente... Tipo, e aí, Daiane, a gente entrou no curso, a gente tinha um problema. Tipo, não tinha um problema financeiro, não tinha um problema de saúde, não tinha uma dor de cabeça com o filho. Um problema relacional. Aí, sabe, não tinha problema relacional. A gente tinha 3 anos de casado na época, então, assim, a gente tava vivendo um mar de rosas, né? Vamos dizer assim, a gente tava no paraíso. Quando chegou no dia 25 de abril, a gente no meio do curso lá, né? Fazendo o curso, senti uma dorzinha aqui na barriga. E uma dor aqui no pescoço, nada com nada, a dor na barriga e uma dor no pescoço. Fui pro médico. Falei, Dani, vou no médico, não tô conseguindo falar, tava com falta de ar. Fui no médico. Aí eu falei que eu tava com a dor, aí a dor até passou. Demorou tanto pra atender que a dor já tinha passado. Aí eu falei, não, Dani, mas eu tô aqui, eu tenho que... Faz o exame, eu vou fazer o exame, né? Já tô aqui, que tudo que eu sinto, eu gosto de ir no médico. Pra resolver. Aí... Esperei lá. E daqui a pouco aí a enfermeira me chamou. Wallace, vamos fazer uma ressonância, né? Ressonância. Aí fui lá na ressonância pra fazer. Foi ressonância, Dani? Tomografia. Gente, tá vendo como a Daiane é necessária. Eu já tive que fazer tanta coisa que eu até esqueço os nomes. É normal. A mulher tá aí pra poder complementar. Aí pra isso. É minha agenda, ela. Meu computador ali. Aí fiz lá a tomografia. Aí saí da tomografia, ela falou assim, olha, vamos ter que voltar pra botar o contraste, porque a gente não conseguiu ver direito. Beleza. Aí eu falei, ver o quê, né? Aí fui lá, tomei o contraste na veia e tal. Aí fiquei lá aguardando o resultado. Tô lá sentadinho, fiz exame de sangue também. Tô lá sentadinho na sala de espera, sem dor nenhuma. Já tava 100%. Já tava assim, vambora, Dani. Vamos pra casa. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que resolver as coisas, tenho que ir pro escritório. Tava lá tranquilo. Aí daqui a pouco vem a médica. Olha, você vai ter que ficar internado. Internado? Ela é porque foi constatado vários nódulos no seu fígado. Caraca. Nódulos no fígado, aí tipo assim, eu na hora pensei, tô com câncer. Aí a Daiane chegou pra médica e falou assim, né? Mas doutora, o que é? Ele tá com câncer? Ela, não, a gente não pode falar. Até fazer os exames não pode falar. Aí a Daiane falou assim, mas pode ser gordura no fígado? A doutora... Não, gordura no fígado não é. Aí, tipo assim, se não pode ser gordura no fígado, tu tá com nódulo, é o quê? E tu também já pegou na porque hora. Talvez até Deus te avisando, não sei. E eu tinha muito... Não sei porquê, eu era muito agarrado com meu avô. Meu avô que me levava pros jogos de futebol, tricolor, ele que me levava. Por parte de pai? Por parte de mãe. De mãe. Meu avô era aquele cara que topava ver qualquer jogo de futebol. E ele me levava, ele sempre me levou no estádio, desde 2008, que eu vou ao Maracanã. E ele sempre me levava. E meu avô morreu de câncer. Ele teve um câncer no reto. E assim, meu avô durou muito pouco. Depois que descobriu, já estava muito avançado. E eu tinha aquilo na minha cabeça, não sei porquê. Acho que era porque eu fui muito grudado com meu avô. E na hora veio ele na minha cabeça. Sim. Aí eu falei assim, caraca, eu tô com câncer. Mas, tranquilo. Aí a médica falou assim, olha, vocês vão precisar fazer o Wallace vai precisar fazer uma transferência de hospital. Porque aqui não tem... leito para ele ficar internado e não tem também a máquina que precisa fazer o exame mais detalhado. Aí eu cheguei no hospital, era 9 horas da manhã. A Daiane ficou ali na luta, tentando uma ambulância para fazer a transferência. Isso é particular e, tipo, um problema danado, tentando. Tive que dormir na enfermaria, que a ambulância só chegou no outro dia, 7 horas da manhã. Mas assim, Deus já faz tudo certinho, sabe? Ele já tava, tipo, fazendo tudo certinho. A ambulância chegou 7 da manhã. Tinha 2 hospitais pra eu ir. Ou o Quinta Dó, ou o Copa Dó. Só tinha espaço no Quinta Dó. Quando eu cheguei lá no Quinta Dó, a ambulância me levou, aí eu, brincando ainda, falei pro motorista da van. Da ambulância. É uma van, né? Falei pra ele assim, poxa, eu tô aqui deitado, você não vai ligar a sirene? Tem que ligar a sirene. Aí ele, não, eu vou ligar, espera um pouco, deixa estar o trânsito que eu vou ligar. Que ele subiu a Grajaú Jacarepaguá e desceu. Aí quando desceu ali, ele ligou a sirene, aí foi com a sirene ligar e tal. Eu cheguei no hospital. Cheguei lá, um médico me atendeu, Dr. Fernando, eu lembro dele até hoje. E começou a falar comigo. Aí comecei a fazer os exames e tudo mais. Isso aqui. E eu sabia que, assim, desde o início já não tinha nada. Tipo,
desde o início eu já tinha a convicção que Deus tinha me curado, que aquilo ali era só uma fase. Que eu não usava nem o roupão do hospital. Meu Deus. Eu usava o tempo todo a minha roupa. Caraca. Às vezes o doutor entrava, né, e brincava assim, quem é o paciente aqui? Eu não tô vendo, não tem ninguém mal aqui nessa sala, nesse quarto, né? Porque aí tava a Daiane, meu pai, minha mãe às vezes, e assim, eu tava sempre com a minha roupinha ali, né? Tipo, arrumadinho, Normal. eu quero ir embora. Pronto O que eu tô pra fazendo sair. aqui? Nossa, que forte isso. Sabe, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero ir embora, eu não tenho Isso nada. é fé, né, mano? Aí entrou um doutor, né, um especialista, depois que eu fiz os exames, doutor Lúcio, que eu me trato até hoje, né? Aí ele entrou e falou, olha, você realmente tá com tumor, o seu tumor é um tumor chamado neuroendócrino, e assim, se pudesse escolher um tumor, esse seria um dos melhores para escolher. Ai, que maravilha. E o seu, ele tem um processo demorado de crescimento, porém já estava em mim aproximadamente uns 2 anos e pouco. É porque o câncer tem isso, né? Geralmente ele é silencioso, né? Silencioso. E assim, o meu câncer, né? A doença que eu tive foi no pâncreas, com metástase no fígado. Ou seja, ele já estava há tanto tempo que ele deu uma metástase no meu fígado. O meu fígado, se você visse lá o exame, ele parecia um pisca-pisca. Ele, aonde botava a imagem do meu fígado, ele piscava Acendia, assim, né? que era onde que tinha os tumores. Caraca. E o pâncreas foi na cauda do pâncreas. Aí o que o doutor falou ali pra gente? Faltava só a biópsia. Quando ele falou isso, faltava só a biópsia. Pra ele concretizar o que ele disse. Mas assim, ele é um doutor muito bom, né? A equipe dele é muito boa, que ele já chegou falando isso, ele falou assim, olha, eu só preciso confirmar com a biópsia. Mas a princípio, pelo que eu vi e pelo conhecimento que eu tenho, o seu tratamento é o seguinte, a gente vai fazer a primeira cirurgia, que vai ser tirar a cauda do pâncreas, e como o pâncreas está perto do baço, a gente vai remover teu baço junto. Beleza. O que é baço? O que é baço? É um órgão. É um órgão. Ele quase que acoplado não no serve, fígado. ele quase que não serve pra nada. Mas assim... Você vive bem sem, assim, né? A gente vive bem. Hoje em dia eu não tenho, mas eu tive que tomar algumas vacinas pra suprir ele. Sabe? Aí dá pra suprir ele com algumas vacinas, foi o que eu tive que fazer. Aí ele falou isso, que a primeira cirurgia seria essa. Aí o que veio mais assustador foi quando ele falou assim, e depois a gente vai partir pra um transplante de fígado. Caraca. Quando ele falou transplante de fígado, tipo assim... Tirar caramba, um e botar o que outro, é um né? transplante de fígado? Como que vive um transplantado? Será que vive muito? Porque eu tinha 30 anos na época. É isso que eu ia te perguntar, né? Como que foi receber essa notícia, né? Eu já ouvi falar, a galera falando que às vezes o que mata o paciente é a notícia. Tem gente que recebe e já se derrota, né? Tipo assim, cara, acabou pra mim. Eu vou Como te é que contar foi a minha, isso? então. A minha foi assim, quando ele falou, simplesmente, quando ele falou do transplante, eu simplesmente falei, show de bola, beleza, é isso. Tava no quarto, Daiane, minha mãe, meu pai e uma tia minha. Quando o médico deu a notícia, ele saiu. O que aconteceu? Todo mundo saiu com o médico. E eu fiquei lá na caminha, assim, né? Aí eu fiquei pensando. Falei, caraca, todo mundo saiu atrás do médico? Será que eu vou morrer? Será que vai acontecer alguma coisa assim que eu não tô sabendo? Será que tem algo a mais que o médico não me contou aqui, mas que eles sabem? É, porque a cabeça fica... E eu só escutava o choro deles lá fora. Aí eu falei assim, caramba. E eu ali sentadinho, daqui a pouco voltou a Daiane. Aí eu falei, Daiane, o que houve? O médico falou alguma coisa aqui que eu não sei? Ou é só isso que ele falou? Ela, não, Wallace, é isso que ele falou. Eu falei, pô, então é só isso? Então, já tá decretado, pô, eu tô curado. Deus vai fazer a cura. Glória a Eu não Deus. tenho nada. E tudo que o médico falar que tem que fazer, a gente vai fazer. Porque Deus já me curou. É Aí, tipo assim, todo mundo fica impressionado quando eu falo isso, sabe? E assim, é difícil você saber que tá com câncer? É difícil. Mas com Deus, nada é impossível. É, verdade. Cara, Sabe, eu tava ali... Posso fazer um comentário, cara, que é bonito, né? Como eu falo, eu fico olhando a história, assim, como que Deus te preparou pra esse Sim. momento, né, mano? Tipo, como Deus é perfeito, né? Tipo, eles não estavam na igreja, assim, estavam na igreja, mas não eram batizados. Isso aí. Sabe? E depois que, né, que vocês se batizaram, só depois que você descobriu. E isso já tava em mim há mais de 2 anos. Ou seja, eu sentia umas dores aqui. Mas eu achava que quando eu comia algo gorduroso,
Tipo, meu fígado dava uma mexida. É. Aí eu achava que era porque eu tava comendo besteira. Todo Mas mundo não era, sente, pô. Eu É, também um sinto desconforto, dor, assim, É né? um desconforto, mas não era. Meu fígado já tava com um problema. Uhum. É só que eu podia ter descoberto há um tempo atrás. E pra você ver como é Deus preparando. Isso aconteceu em abril de 2023. Em 2022, eu tive cálculo renal. Eu fui internado, eu fui operado. E lá... O cálculo renal é aquela dor fortona, mano. Isso, é no rim, que é a pedra no rim. Pedra no rim. E o rim é desse lado, do lado do fígado. É. No exame, diz, pô, pra eu procurar um médico especializado, porque tinham visto coisas no meu fígado. Só que ninguém me falou. Caramba. Tipo Só assim, tava passou no batido exame. o laudo, né? Tá o lá no laudo do exame, tá passou, lá. Passou batido, assim. Passou né? batido. O médico não viu, ou então fingiu que não viu, a gente não tem como falar. Mas assim, ninguém viu. Só que tá lá. Eu fui procurar saber, né, assim... Falei assim, caramba, mas eu tive pedra no rim em dezembro. O negócio foi em abril, já tava lá. É. E realmente, lá no laudo da tomografia, tá lá. Escrito, pra eu procurar um especialista, porque já tinham visto coisas no fígado. Muito forte, né? E quanto tempo que durou o seu tratamento, assim? Como é que foi esse tempo conciliar, né? Sua vida pessoal, seu trabalho, esse tempo de você precisar parar, né? Porque, querendo ou não, uma vida agitada, né? Antes, Disso, amor, sai eu de- queria pedir, ver se o Wallace não conseguia mandar uma mensagem pra alguém aqui agora, né? Olhar pra aquela câmera ali, mandar uma mensagem pra alguém que talvez às vezes recebeu um laudo médico. Recebeu, pode ser câncer, pode ser qualquer outro tipo de laudo médico. E às vezes tá desesperado, né? Porque a fé do Wallace naquele momento É. Sim. foi encorajadora e exemplar. Então, deixa essa mensagem pra essa pessoa. Como ela pode se agarrar em Deus nesse momento, Wallace? Por favor. Pra você que tá enfermo, pode estar até no hospital agora, no leito, assim, Forte. eu creio em Deus que Ele faz o milagre, Ele faz acontecer. E assim, sem a nossa fé, sem confiar em Deus, sabe? A gente tem que se agarrar a Ele, a palavra dEle, sabe? E sempre, é uma coisa que eu gosto sempre de falar. Nunca fale que você tá, se você tem, você já tá curado. Você Aleluia. é a cura. Deus já te curou. Deus já fez o milagre na sua vida. E não importa se o médico falou que você tem 10, um mês de vida, não importa o laudo médico. Só Deus pode dar a última resposta. E é isso que você tem que acreditar. Que só Deus salva, cura. E Ele vai te dar o milagre, Ele vai te dar a sua cura. Amém. Muito forte, né? E aí me conta pra gente, né? Como é que foi, né? Ter que parar, né? A vida, ter que, né? Não, agora eu preciso... E assim, eu tava falando lá do curso, que a gente não tinha um problema. E no meio desse problema, veio também uma crise financeira. Veio uma crise financeira muito grande, né? No meio desse problema, veio uma crise assim... Na época, acho que tinha trocado de governo. Então, acho que teve eleição no ano de 2022. Alguma coisa assim do tipo, tinha trocado Era presidente. pós-pandemia também, assim, né? E assim, as pessoas estavam segurando muito dinheiro. E assim, o ouro, hoje em dia é um grande investimento, mas assim, é um luxo, né? E assim, não é uma coisa que a pessoa compra... É uma necessidade, Não é né? uma necessidade, é um luxo, sabe? É algo que a pessoa gosta de comprar e tudo mais. Então, juntou a doença, com aquele problema ali que eu ia ter que enfrentar, junto com a escassez de venda. E isso, assim, foi um baque na minha vida. Foi uma coisa, assim, muito forte, que veio as duas coisas ao mesmo tempo. Mas aquilo ali eu tenho certeza que foi Deus para provar minha fé, sabe? Para Ele mostrar que Ele tá ali, que Ele tá na minha vida. E assim, até quando eu falei, o pastor Renato, ele ajudou muita gente ali nesse problema. Assim, o pastor Renato fez muitas orações com a gente. E assim, a oração, assim, eu posso afirmar que a oração tem poder. Amém. Todo mundo fala, né? A gente escuta dos pastores, de todo mundo, mas assim... Você viveu eu isso. Eu vivi. E era algo que antes de me batizar, eu tinha aquela dúvida. Se eu era daquele cara que tinha que ver pra crer. Eu era mais ou menos assim. Parecido com Tomé, né? Eu tinha que ver pra crer, ou então passar. E assim, eu tive que passar. E eu passei e assim, eu tenho a certeza. Assim, toda a convicção aqui que Deus faz através da sua oração,
da sua perseverança ali com ele. E a gente estava passando um problema muito grande. Eu fui roubado por um colaborador, levou, assim, uma quantidade grande, sabe? De material, de ouro, sabe? Caraca. E aí eu e Daiane ali lutando. Eu fiz a primeira cirurgia e continuei ali batalhando. Aí até que o pastor Renato falou assim, Wallace, vamos fazer uma oração aqui. Não, acho que foi antes da primeira cirurgia. Já tinha aconteceu isso, né? Aí, Wallace, vamos fazer uma oração. Aí depois do curso, né? Ficou eu, Daiane, pastor Renato e a esposa dele, né? E ele falou assim, vamos tentar pelo menos uma parte desse dinheiro, né? Vamos juntar nossas orações aqui. Pô, pastor Renato, Wallace, minha aliança te ajuda? Sabe? Pra você ver como as coisas são. Eu falei, não, pastor Renato, eu não quero sua aliança. A gente vai dar um jeito, Deus vai fazer. E fizemos uma oração ali muito forte. Se foi um negócio, Deus, sabe? Desceu ali e falou com a gente. Não deu uma semana. Uma semana, né? Acho que foi assim, na mesma semana. Deus deu 4 vezes a mais do valor que a gente precisava. Meu Deus, Deus é tremendo, né? Assim, foi uma coisa assim, surreal. E de uma pessoa que a gente não tinha o contato dela, assim, não tinha uma proximidade. Foi realmente Deus tocou nela. E mandou a provisão pra gente, sabe? E aí a gente consegui pagar as coisas que fiquei devendo, as pessoas e tudo mais. Conseguimos colocar a vida no lugar. Fui pagando ali aos poucos as coisas. E assim, a partir dessa provisão, parece que tudo mudou. Sabe assim, transformou. Voltou ao que era. A joia começou a vender de novo. Eu acho que era algo que a gente precisava passar. Eu nunca passei. Deus falou assim, tu nunca passou, não? Então toma aqui, ó. Passa aqui pra você ver como é que é. E depois você me diz quem te ajudou. Né? Que foi Deus que fez tudo. Sim, a gente orou, buscou, mano, e assim, foi uma parada surreal. E até uma forma de aprender a ter experiências com Deus também, né? Assim, eu percebo que, às vezes, a gente vê o pessoal falando, porque eu orei, como você falou, né? Eu orei, aconteceu e tal. Agora é diferente quando é você tendo que usar a sua fé pra orar. Você aprende, né? Esse momento, é o momento que você aprende a orar, é o momento que você aprende a ler a palavra, é o momento que você aprende a jejuar. É nessa hora, né, que a gente aprende realmente e se aproxima mais, assim, de Deus, né? Sim, é Tem verdade. mais experiências, parece que a gente conhece mais a Deus, né? Sim, você fica mais íntimo, né? É, isso aí. E assim, no meu processo, uma coisa que eu gosto é que, assim, eu consegui ainda... Eu me converti antes das coisas acontecerem, sabe? Porque muitas das vezes, né, as pessoas passam pelo processo para depois, sim, se converter. Já eu gosto dessa minha parte desse processo porque eu... Se converteu antes. Me converti antes, sabe? Eu gosto disso. Assim, e para você ver... Pra você ver como a vida do crente é difícil, né? Porque mesmo a gente convertido, estando ali com Deus certinho, a gente precisou passar por aquele deserto. Que foi no ano de 2023. Não vou dizer que foi o ano todo. Porque isso foi em abril, que eu descobri a doença. Em junho, eu tinha feito a primeira cirurgia, que foi essa do pâncreas. Entrei na fila do transplante. A cirurgia foi um sucesso. Glória a Deus. Aí entrei na fila do transplante, né? Antes de entrar na fila do transplante, o médico faz outros exames em mim e ele falou assim, Wallace, você tem chance de ser 100% curado. Então Glória você precisa do transplante. Glória a Deus. Então vamos fazer mais um exame aqui com você para ver se só tem mesmo nódulos agora no fígado. Tendo nódulos só no fígado, a gente bota na fila do transplante. Entrei na fila do transplante. Deu 3 meses, saiu meu transplante. Nossa, é muito de Deus, Deus né? é Tem assim, gente que espera anos. Muito rápido. Assim, muito de Deus. Foi né? muito rápido. E assim... E nesse meio tempo também, né? Eu sou muito tricolor, sou muito fluminense. E o Fluminense estava vivendo o melhor ano da vida dele, que foi 2023. E eu e Daiane, a gente não perdia um jogo. A gente ia todos os jogos. Mesmo na doença, tratando, eu tava lá. Teve jogo que eu fui direto do hospital. Eu tive alta. Foi um jogo da Libertadores. Eu tive alta. O Fluminense estava em alta mesmo. Eu fui direto pro jogo. Foi o 5-0 do River Plate. Eu falei assim, caraca, Daiane, se eu não vou nesse jogo... Tipo, eu tive alta e pum, já fui direto pro jogo, sabe? Foi uma coisa assim... Pô, ninguém explica. Aquele ano ali que eu vivi com Deus, as maravilhas que Deus fez na minha vida, sabe? E eu ficava assim,
Daiane, meu transplante vai sair. Antes do transplante sair, eu falava assim, Daiane, meu transplante vai sair, Daiane. Mas será que é esse ano ou ano que vem? Aí ficava naquela dúvida assim, né? Aí eu ficava assim, caraca, mas tem a final da Libertadores. O Fluminense vai pra final da Libertadores. Se meu transplante sair e eu tiver internado, Daiane, eu não vou nessa final, Daiane. Aí eu ficava fazendo as contas, né? Falava, Daiane, se o transplante sair até tal data, pô, eu me recupero em um mês, só que eu não sabia como que era a recuperação de um transplantado. Eu achava que um mês ia tá bom. Fala assim, eu me recupero em um mês e vou pro jogo. Aí eu falava assim, o transplante tem que sair até dia 15. Que o jogo era no outro mês, dia 4. Fala assim, se sair até dia 15, acho que eu consigo ir pro jogo. 20 dias de recuperação. E o transplante saiu dia 10. Saiu antes do previsto, do que eu imaginava. Saiu. Falei, beleza. Agora eu fico no hospital, me recupero rapidinho, que eu me recuperava tudo rapidinho no hospital. Dessa vez foi a vez que eu fiquei mais tempo no hospital. Fiquei 13 dias, eu já tava agoniado. Caraca. E 13 dias, mas é sem sentir nada. Bem, sabe, assim, bem? Só que por um examezinho lá... pouco, né? 13 dias, eu pensei que seria até mais. Não, mas eu podia sair com menos. Caramba. Eu queria bater o recorde do doutor. Eu falava pra ele, vou bater teu recorde. Aí quando eu fiquei com 13 dias, eu já fiquei triste. Porque assim, caraca, eu saí com 13 dias, sabe? Naquela... Mas aí, antes de sair, eu tenho um negócio pra contar. Porque Deus falou comigo lá no hospital. É assim, um negócio que foi surreal. Eu odeio ficar internado. É um negócio assim que eu não gostava. Era a pior parte. Por isso que eu falo. Fiquei 13 dias ali, eu já tava sofrendo nos 13 dias. Então, eu tava no CTI. Eu fui internado num domingo. Tinha jogo do Fluminense esse dia. A gente tava se programando pra ir pro jogo. No sábado o médico me ligou. Wallace, saiu o teu transplante. Isso era 11 horas da noite. Caraca. Eu tava vindo de um jogo, eu tinha ido em São Januário, vender uma joia pra um jogador. Quando eu cheguei em casa, o médico me ligou. Wallace, amanhã tem transplante. Eu, caraca, eu tava pedindo uma pizza aqui. Aí ele, não, ó, come tudo que você quiser comer agora. Que amanhã é o dia. Nossa, chega... Wallace é engraçado, eu tava pedindo uma pizza aqui. Eu tava com o celular na mão, pedindo a pizza, cara. E ele ligou na hora. Quando ele me ligou, eu falei, caraca, Dani, antes de atender, saiu o meu transplante, pô. O médico me ligando 11 horas da noite, de um sábado. Aí atendi, Wallace, amanhã, domingo. Aí fui eu, domingo, pro hospital. Sem comer nada, não podia ter comido mais nada. E o jogo era? Domingo. Domingo. Fluminense e Botafogo. Aí, fui pro hospital. Falar as coisas que tem que fazer. Meio-dia, nada. Fui operado à tarde, né? Fiquei cheio de fome, tava morrendo de fome já. Fui operado. Saí da cirurgia, né? Aí o médico me levando na maca ainda assim. Foi 6 horas de cirurgia, não foi? 6 horas de cirurgia. Aí saí da cirurgia. Primeira coisa que eu falei quando saí da cirurgia. Quanto que foi o jogo do Fluminense? não consegui nem falar com essa voz. Porque eu tava ainda grog da anestesia, né? O Fluminense perdeu. O único jogo que eu não fui, o Fluminense perdeu, pô. Que isso. Do ano de 2023. O Fluminense perdeu esse jogo contra o Botafogo. Aí tá. Aí fiquei lá no... Aí vai pro CTI, né? Você fica no CTI, pô, sem poder tomar um banho, de fralda, com a pessoa te dando banho, sem poder levantar. Tipo assim, a sensação horrível. Você se sente ali... Aí você vê que você não é um nada. Sabe? Você vê ali, não adianta você ter dinheiro, não adianta você conhecer todo mundo. Ali no CTI, todo mundo é igual. Não adianta ter o status, não adianta nada. Você tá ali, ó, sendo cuidado. A pessoa tendo que te limpar, sabe? Te dando banho, sabe? E sem comer. Eu morrendo de sede, já tava 2 dias. Nem pode, né, beber água também. Não pode. A enfermeira vinha e passava a gás assim na minha boca, sabe? Não pode beber água? Não pode. Aí vamos... Por causa do fígado, né? Não, acho que... Não, porque o sistema digestório ele ainda não tá preparado, não né? Tá. Então você tem que ir... Tem que ir preparando aos pouquinhos. Aí a enfermeira me levou lá, aí me deu banho e tal. Aí deitei lá de novo. Aí bota a fralda. Aí daqui a pouco, aí chegou o médico que faz você andar, né? Vamos andar hoje, ó. 2º dia, vamos andar. Aí fui andar. Quando eu levantei, já botei o fígado em prática. Saiu a bile. Só que aí que eu fiz... A bile? Saiu a bile é aquele líquido verde que sai. Sim, sabe? Sim. Aí, só que eu tava de fralda. E eu consegui jogar dentro da fralda. E eu tinha acabado de tomar banho.
Aí eu falei, caraca, Deus, não é possível. Aí me deitaram de novo. Aí tira a fralda, limpa de novo. Eu falei, caraca, meu Deus do céu. Aí passou esse dia, né? Assim, passou o dia e veio a noite. Sem conseguir dormir, aquele barulho de pi, 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 pi. E ninguém pode ficar contigo. A Daiane só ia lá, ficava um tempinho, ia embora. Aí tinha uma frechinha assim na porta. Aí nessa frechinha, era 10 e pouca da noite, assim, eu sem dormir, aquele barulho, eu não via nem televisão. Eu tava com a dor aqui horrível no braço por causa da anestesia, eu não conseguia mexer, esses 2 dedos aqui eu não conseguia fazer nada, porque sem esse dedo aqui, tu não consegue pegar nada. Aí, eu tô lá assim deitado, daqui a pouco aparece a enfermeira na porta. A enfermeira de cabelo vermelho. Ela chegou, abriu a porta assim, oi, Wallace, boa noite, tudo bem? Olha, fica tranquilo, que amanhã você vai pro quarto. Você vai ter alta e vai pro quarto. Aí eu, tá bom, né? Aí eu fiquei assim, falei, estranho, a enfermeira aparecer aqui essa hora da noite. Nunca ninguém aparece, e é só homem que fica lá mais. Tá, aí no outro dia, de manhã, o médico, olha, tá tudo certo, vamos pro quarto hoje. Falei, caraca, graças a Deus, bem que a enfermeira falou ontem à noite, né? Aí, tipo, ele meio que, tá bom. Aí Daiane chegou, falei, caraca, Daiane, vamos pro quarto, sei que, aí fui pro quarto. Aí cheguei lá no quarto, fiquei encucado. Falei, Daiane, vai lá no CTI, pergunta quem era aquela enfermeira que tava ontem de cabelo vermelho. Aí Daiane foi lá no CTI. Meu esposo tá perguntando quem era a moça que tava aí ontem no plantão de cabelo vermelho, que foi falar com ele lá no quarto ontem. Aí o pessoal, não tem. Não tem nenhuma enfermeira. Ontem no plantão era só homem à noite. Meu Deus. E não tinha ninguém de cabelo vermelho. Caramba. Tipo assim, caraca, eu fico... Caraca, foi Deus, pô. Deus mandou um anjo lá pra falar comigo. Tipo, pra eu ter calma, que eu ia sair daquela situação, ficar até arrepiado. Incrível. Que eu ia pro quarto. Que no dia seguinte eu ia pro quarto. Nossa, Deus. E foi, porque ninguém fala pra você assim, amanhã você vai pro quarto. E ninguém fala, porque tem que esperar os exames do dia seguinte pra saber o que vai acontecer. Não, é muito menos 10 horas da noite, né? Que ninguém tá fazendo exame, ninguém tá fazendo... Nada. Acabou, ali é hora de descansar. Acabou. Só passava a moça que recolheu o lixo. Esperar o dia seguinte. Só passava a moça que recolheu o lixo. E aí, beleza, passei por essa situação. Aí eu falava, né? Tinha que me curar do transplante, aí, saiu, transplante e tudo mais. Fiz o transplante, foi um sucesso. Fiquei lá os 3 dias internado. E pra eu ir no jogo, na final da Libertadores, que eu tinha que ir. Mais de 40 pontos, cicatriz daqui até aqui. Aí eu falei pro médico, posso ir no jogo? Ele, olha, poder não pode ir, não. Aí você pode ir de máscara, se for no camarote, tudo mais. Como assim? Eu usava máscara. Porque eu não podia ter contato. Baixa, né? A imunidade fica muito baixa. Eu fico igual um bebê. Qualquer doença eu pego. Por conta da cirurgia. Porque pro fígado se adequar no seu corpo, você tem que tomar os imunossupressores. Então a sua imunidade fica muito baixa, pra ele não rejeitar o fígado. Entendi. Eu tomo até hoje, né? Vai ser uma coisa assim que é pro resto da vida. Só se Deus for lá fazer outro milagre em você, meu filho, ó. Vai parar de tomar isso aí, que esse fígado agora é seu. Sabe? É só dessa forma, porque é pro resto da vida. É uma coisa que eu tenho que me tratar. Senão o organismo entende que é um órgão estranho, né? Estranho aí ele quer né? rejeitar. Não sabia, né? E como que você vive hoje, depois de transplantado, de tudo? Como é que você foi tranquilo? Você vive bem? Vivo bem, vivo tranquilo. Demorei a me ligar que eu tinha que perder peso, que eu tinha que fazer atividade física. Esse ano foi um ano totalmente diferente. Quando eu fiz o transplante, eu tinha 102 quilos. Caramba! Caraca! Depois da cirurgia, eu fui pra 98. Aí emagreci. Cheguei a 96. Aí agora, esse ano, eu tava com 98. Hoje, fazendo atividade física, cheguei a 84 quilos. Nossa. Já emagreci bastante, já tô vivendo a vida nova, sabe? Assim, porque pra você viver mais, você tem que fazer atividade física, sabe? Você tem que estar ali na atividade física. Tem que tomar os remédios certinho, tem que fazer os exames. Essa semana mesmo é dia do meu exame. De 2 em 2 meses eu faço exame. E eu tive... não é que o câncer voltou. Há 2 meses atrás, antes de eu tirar as férias, apareceu um pequeno nódulo no pâncreas de novo. Só que aí eu fiz os exames, aí deu que tava com um nódulo pequeno, mas como é aquilo que eu falei, o câncer que eu tive é um neuroendócrino. Ele demora muito a crescer. Então pode ser algo que não foi retirado totalmente lá 2 anos atrás. Sim. E depois desses 2 anos ele cresceu minimamente.
Sim. Aí eu passei, foi a primeira vez que eu passei por radioterapia, eu nunca tinha passado. Aí eu passei por 3 sessões de radioterapia. Exterminar esse pequenininho. E quem tiver lá também, já foi... Se tiver mais alguma coisa que não foi Já vista, foi né? levado ao fogo. E aí agora é só manter o preventivo, né? Que a gente chama. 2 em 2 meses eu faço consulta, 6 meses, PET scan. Mas assim, eu tenho a certeza. Deus me curou lá em 2023. Glória a Deus. Glória e a hoje em Deus. dia eu não tenho mais nada, não vou ter. E Nome de Jesus. 100% curado. Glória Em a nome de Glória a Jesus. Deus. É muito inspirador, né? Assim, ver como que vocês, como família, né? Vocês lidaram, né? Contando a história de vocês, assim. Deixa eu só entrar no parênteses. Aham. E você falou de família. Depois que eu descobri que estava com câncer, toda a minha família se batizou. Nossa, Uau. glória a Deus. Isso aí foi, assim, algo maravilhoso que Deus fez na minha vida. E é algo que eu digo assim, o câncer veio em mim. Mas não era pra mim. Sabe? Foi, assim, pra abranger a minha família toda. Alcançar, né? Eles, Isso, né? alcançou todo mundo da minha família. Assim, lá na minha família hoje a gente tem mais de 10 pessoas batizadas. Nossa, Meu Deus. glória a Deus. E ninguém era da igreja. Tipo, meu pai e minha mãe não eram da igreja. Sabe? Se batizaram. Meu pai fez até uma surpresa no batismo. Ele não ia se batizar e se batizou. Que Quem ia lindo. se batizar era minha mãe. E meu pai apareceu lá no dia do nada com a roupa Caraca. que ia se batizar, sabe? Foi assim, algo tremendo que Deus fez na minha vida a partir daquele 2023 ali, daquele abril de 2023. Abril de 2023 é meu aniversário, dia 5 de abril. E dia 25 de abril eu tive uma virada na minha vida. Glória a Deus, E né? assim, foi uma virada pro lado bom. Eu tinha que viver aquilo ali, era meu propósito, eu digo isso assim, foi um propósito de Deus na minha vida. Porque eu vivendo aquilo ali, eu consegui alcançar muitas pessoas. É. Eu já trouxe muitas pessoas para Cristo. Eu trago, assim, muitas pessoas da igreja. Claro, nem todas seguem. Tá fazendo Mas, teu assim, papel. eu faço meu papel. É E, isso. assim, só dos meus familiares, sabe? Dos meus amigos, dos meus primos, terem se batizado, terem conhecido Jesus, é algo, assim, muito gratificante. É. Foi através de uma doença? Foi. Mas foi algo bom. Eu digo assim, câncer é ruim. Mas pra mim, foi bom ter Deus. tido ali naquele momento. É, porque Deus não te foi tornou bom um necessariamente testemunho. passar por aquilo, né? Mas quando você passa, né? Você vê os frutos, né? Você colhe os frutos. E como eu falei, eu acho inspirador, assim, a maneira, né? Como você passa, né? Eu acho que a gente Sim. também decide, né? Tudo tá muito na cabeça. Isso aí. Quando você recebe, você tá em Deus, você tá seguindo um caminho, você tá ali na certeza daquilo, você passa ali. É, Problema- eu acho que é isso, é a maneira como você encara, né, a vida, né? E isso Sim. pra todos os problemas. Como você falou, passei por um problema financeiro, passei por um problema de saúde. E tantas coisas, né, que as pessoas passam, né? Então, assim, a gente não pode Forma paralisar, que você né? A gente encara, não né? pode Sim. se vitimizar e paralisar no tem meio que do ir pra caminho. Tem que cima ir pra dele. cima. É isso aí. E assim, a gente não vai deixar nunca de passar problemas. Isso aí. Porque a vida é boa. Mas, para ela ser boa, tem que ter aqueles os Desafios, problemas, né? desafios. Pra Você você falar crescer assim, como eu pessoa. venci, eu lutei. E se eu tenho isso hoje, é porque eu passei por aquele processo ali. Se eu fiz. Agora você, tipo, vou ganhar tudo de mão beijada na bandeja? Sabe? Você vai contar o quê? Se você não tem uma Não história. vai nem dar valor também, Não vai né, dar irmão? valor, sabe? É. Assim, eu prefiro passar assim. Ter as minhas dificuldades, mas dizer ele que eu venci, que eu lutei, que Deus me ajudou o tempo todo ali. Foi a mão de Deus que fez aquilo por mim o tempo todo. E graças a ele, se eu tô aqui, é por causa dele. Glória a Deus. Mano, testemunho impactante. Testemunho lindo mesmo, assim. A Lindo, gente, de verdade. vendo a tua história, a gente tem a noção, assim, não que a gente não tinha antes, mas a gente consegue ter uma percepção, acho que a pessoa que tá nos ouvindo agora também consegue ter isso também, que Deus, ele tá vivo, mano. Deus, ele tá vivo. Sim. Ah, Diogo, tu achava que... Não, não é isso. Você tá entendendo o que eu tô falando. Tô querendo dizer que na experiência de vida do Wallace, no que Deus fez na vida do Wallace, você consegue... Você sabe, você consegue entender, se aproximar mais dessa realidade que às vezes a gente perde. Sim. Tá? A gente perde, às vezes, essa realidade de que se você tá vivendo uma doença, tá vivendo alguma coisa hoje aí, uma enfermidade, como o Wallace falou, você tá no leito de hospital, eu não sei o que você tá passando. Mas como Deus fez na vida do Wallace, Deus vai fazer na tua vida também. Vai Inclusive, eu quero declarar isso sobre a tua vida. Você que tá assistindo a gente, eu não sei o que você tá passando na tua vida. Uma dificuldade financeira, como o Wallace passou. Uma dificuldade de saúde, como o Wallace também passou. Eu não sei o que é. Você pode estar hoje num leito de hospital, internado, no CTI, com um laudo médico, mas eu sei de uma coisa. O mesmo Deus que curou o Wallace é o Deus que vai te curar. Esse podcast, ele é profético. Ele não é somente uma entrevista, uma conversa, um bate-papo, mas a presença de Deus está aqui. Enquanto o Wallace falava, eu sentia a presença de Deus aqui.
eu me arrepiei aqui também. Eu senti a graça de Deus aqui enquanto a gente conversava. Deus enviou anjo para falar com o Wallace, para poder confortar o Wallace. E Deus também vai enviar para você também. Amém, e Deus vai fazer, vai realizar na sua vida também, assim como realizou na vida do Wallace. Eu creio nisso. Mano, nosso tempo acabou. Mas eu já sei que a gente vai ter que conversar de novo. A gente vai ter que conversar de novo, mano. É muita coisa. Até a parte 2. Vai ter que ter a parte 2 com a Daiane. Com a Daiane. Vai ter que participar. Mas, mano, deixa uma mensagem final aí pra galera. Uma mensagem final pro nosso público aí, em nome de Jesus. Assim, eu queria falar pra vocês pra não desistirem dos seus sonhos. Eu tinha meu sonho lá desde moleque, de ser um empreendedor, de ter algo, né, uma empresa. Eu não sabia o que seria, mas Deus já tinha programado tudo. E graças a Deus, graças a Ele, eu sou esse cara hoje, o Wallace Joias, que muita gente me conhece só assim, não sabe o meu nome, mas meu nome é Wallace Moura, né? Mas para muitas pessoas é só Wallace Joias. E assim, se você estiver passando também por qualquer dificuldade, tanto financeira como de saúde, se agarre em Deus. A melhor coisa é você estar com Ele, sabe? Ler a Bíblia, passar a ler mais a Bíblia, fazer orações, estar sempre junto a Deus. Que Deus pode fazer tudo. Ele pode, Ele quer e Ele vai fazer na sua vida como fez na minha, que ainda vai fazer mais ainda. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. É isso. Eu agradeço a vocês que assistiram até aqui. Né? Eu espero mesmo, e tenho quase certeza que você já foi impactado com esse podcast. E eu espero que você aplique tudo que você aprendeu aqui através desse podcast, tá? Com a experiência de vida do Wallace, com a vida dele, com o testemunho dele, tá bom? Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. E até o próximo Patrício Podcast. Tamo junto. Deus abençoe. Deus abençoe.